Se você gosta dessas histórias reais e emocionantes, já se inscreve no canal para me dar uma força e comenta aí de qual cidade você está assistindo essa história. Eu nunca pensei que herança pudesse vir em forma de abandono. Quando o advogado falou o nome da casa, Casa da Santana, lá no fim da estrada de São José do Mantimento, eu não senti alívio, senti peso. Mais um peso para carregar junto com a viuvez, com os meninos, com a conta de luz atrasada e o aluguel que eu não tinha como pagar mais. Mas não dá para recusar casa quando você não tem onde morar. A gente saiu de Uberlândia num ônibus que parava em todo o povoado. Eu, Pedro e Aninha. Ele com 7 anos, ela com 5. Os dois grudados em mim como se eu fosse a última coisa firme do mundo. Talvez fosse mesmo. Pedro tinha os olhos do pai, castanho escuro, meio desconfiado. Aninha tinha meu jeito de franzir a testa quando ficava nervosa. Nenhum dos dois chorava mais. Aprendi isso também. Criança que passa fome rápido aprende que choro não enche barriga. O motorista me olhou pelo retrovisor quando eu disse o nome do lugar. Casa da Santana. Ele fez uma pausa. A senhora sabe que aquilo está caindo aos pedaços, né? Eu só assenti. Não tinha o que falar. Caindo aos pedaços ou não, era o que a gente tinha. Descemos na beira da estrada de chão batido, debaixo de um sol que rachava a terra. O ônibus levantou poeira e sumiu. Ficamos ali, os três, com uma mala amarrada com corda e 2 sacolas de feira. Mãe, é longe? Pedro perguntou, já cansado. Não muito, eu menti. A estrada entrava mato adentro. De cada lado, capim alto, cerca caída, árvore retorcida. O silêncio era pesado. Nem passarinho cantava direito. Só cigarra chiando e o vento arrastando folha seca. Aninha segurava minha mão com força. Eu segurava a alça da mala com a outra. Caminhamos quase meia hora. Quando a casa apareceu no fim da curva, meu peito apertou. Era pior do que eu imaginava. Paredes de taipa rachadas, telhado de barro com várias telhas faltando, janelas tortas, algumas sem vidro. A porta da frente meio aberta, rangendo com o vento. O quintal tomado de mato, com uns pés de goiaba esquecidos e um velho poço de pedra coberto de limo. Pedro parou na minha frente e olhou para mim com aquele jeito sério demais para a idade dele. A gente vai morar aqui? Eu respirei fundo. Vai. Ele não respondeu. Só baixou a cabeça e seguiu andando. Entramos devagar como quem invade. O chão era de cimento velho, cheio de buraco. As paredes descascadas mostravam tijolos em alguns cantos. Tinha um cheiro forte de mofo misturado com terra molhada, mesmo sem ter chovido. No canto da sala, um fogão a lenha quebrado. Na cozinha, uma pia rachada. 2 quartos pequenos nos fundos, com janelas que nem fechavam direito. Aninha puxou minha saia. Mãe, tem bicho aqui? Não, filha. Só poeira. Eu menti de novo. Tinha sim. Vi teia de aranha nos cantos, sinal de rato no chão, até um rastro de cobra perto da porta dos fundos. Mas não ia falar isso para ela. Coloquei a mala no chão e olhei em volta. Tentei imaginar como seria viver ali. Tentei ver possibilidade. Mas tudo o que eu via era mais luta, mais cansaço, mais silêncio pesado. Vamos limpar, eu disse, mais para mim mesma do que para os meninos. Pedro encontrou uma vassoura velha encostada na parede. Aninha achou um balde furado. Eu achei um pano que devia ter sido branco uns 20 anos atrás. A gente trabalhou até escurecer. Limpamos o que dava. Varri a sala, os quartos. Tentei tirar a sujeira mais grossa. Pedro ajudou a juntar folha seca do quintal. Aninha cantarolava baixinho enquanto limpava a janela com a manga da blusa. Quando a noite chegou, eu acendi uma vela que trouxe na mala. Não tinha luz, nem água encanada. O poço do quintal ia ter que servir. Estendemos um lençol velho que achei num armário podre e deitamos os 3 juntos no chão do quarto menor. Pedro e Aninha dormiram rápido, cansados. Eu fiquei acordada.
olhando para o teto cheio de rachadura, ouvindo o ranger da madeira, o vento batendo nas telhas soltas. Pensei no João, meu marido, morto fazia 2 anos num acidente na obra. Pensei em como ele ficaria bravo de me ver assim. Ele sempre quis me dar uma casa. Agora eu tinha uma, mas não do jeito que ele sonhou. Fechei os olhos e tentei não chorar. Foi quando ouvi um barulho diferente. Não era vento, não era bicho. Era como se algo tivesse caído dentro da parede. Abri os olhos. Fiquei quieta, escutando. Silêncio. Depois, de novo. Um rangido seco, um farfalhar abafado. Levantei devagar, peguei a vela e caminhei até a sala. A luz fraca dançava nas paredes descascadas. Cheguei perto da parede do fundo, onde o som tinha vindo. Encostei a mão. A parede estava oca. Continue 00.44 Plotted Narrative Continuation with Emotional Depth and Mystery. O usuário pediu para continuar a história. Estou no capítulo 1 e preciso desenvolver mais, criando tensão e curiosidade sem terminar com um mini texto explicativo. Teresa acabou de descobrir que a parede está oca. Preciso desenvolver essa descoberta de forma gradual, aumentando a tensão, mantendo a voz narrativa em primeira pessoa, mostrando as emoções dela, o cansaço, a desconfiança, mas também a curiosidade. Vou continuar explorando essa descoberta da parede oca, talvez ela começar a investigar um pouco, mas sem revelar tudo ainda. Preciso manter o mistério, criar camadas, mostrar o estado emocional dela, a presença dos filhos dormindo, o medo dela de acordá-los, a solidão da situação. Devo alongar bem o capítulo, desenvolvendo cada momento com detalhes sensoriais, emocionais, mantendo o ritmo da narrativa sem pressa, como o usuário gosta. Mostrar mais concluído bati de leve com os nós dos dedos. Toque, toque, toque. Oco mesmo. Passei a mão na superfície. A tinta velha se soltava em pedaços pequenos. O reboco estava solto em alguns lugares, como se alguém tivesse mexido ali antes e depois tentado disfarçar mal feito. Olhei para os lados. Pedro e Aninha continuavam dormindo no quarto. Eu estava sozinha, de camisola velha, descalça no chão frio, segurando uma vela que pingava cera quente na minha mão. Toquei de novo na parede. Dessa vez, senti uma fenda, pequenininha. Passei a unha e o reboco se soltou fácil demais. Embaixo, tijolo aparente, e entre os tijolos, um espaço vazio. Meu coração bateu mais forte. Não mexe nisso, Teresa. Deixa para amanhã. Mas eu não consegui. Com cuidado, comecei a soltar mais pedaços de reboco. Não fazia barulho. Era como descascar ferida velha. A casca soltava sozinha. Só precisava de um empurrãozinho. Em poucos minutos, eu tinha aberto um buraco do tamanho da minha mão. Levantei a vela perto e olhei para dentro. Escuro. Vazio. Só poeira. Enfiei a mão. Meus dedos tocaram algo seco, fino. Parecia papel. Puxei devagar. Era um envelope, amarelado, manchado de mofo, fechado com um lacre de cera que já tinha quebrado fazia tempo. Fiquei parada, segurando aquilo como se fosse bomba. O que é isso? Levei até a mesa velha que ficava perto da janela, coloquei a vela em cima e abri o envelope com cuidado. Dentro, uma carta, escrita à mão, com letra fina e inclinada. A tinta estava desbotada, mas ainda dava para ler. 15 de março de 1953. Não sei se alguém vai ler isso um dia. Acho que não. Mas preciso escrever. Preciso colocar para fora o que não consigo falar em voz alta. Meu nome é Santana. Tenho 29 anos. Sou viúva. Tenho 3 filhos. O mais velho tem 8, o do meio tem 5, a menor tem 2 anos. Meu marido morreu faz 6 meses, esmagado pela carroça na estrada. Disseram que foi rápido, que ele não sofreu. Mas eu sofri. Eu sofro. Todos os dias. A família dele não me quer aqui. Dizem que sou peso, que deveria voltar para a casa dos meus pais, mas meus pais morreram quando eu era nova. Não tenho para onde voltar. Essa casa era dele. Agora é minha, mas eles querem tirar de mim.
Dizem que mulher sozinha não sustenta a terra, que eu vou acabar vendendo tudo por mixaria. Eu não vou. Eu não sei como, mas eu não vou. Parei de ler. Minha mão tremia. Olhei para a parede, para o buraco que eu tinha feito, para o envelope, para a carta. Santana, a casa tinha o nome dela. Viúva, 3 filhos, sozinha, igual a mim. Eu voltei a ler devagar, com a vela quase no fim. Os meninos me perguntam quando a gente vai comer carne de novo. Eu digo que logo, mas não sei quando. A roça tá fraca, a galinha morreu, o porco foi vendido para pagar o enterro. Durmo pouco, trabalho muito, choro escondida para eles não verem. Hoje encontrei um cantinho bom perto do poço, terra boa, vou plantar mandioca, feijão também. Se Deus ajudar, nasce. Se nascer, a gente come. Se comer, aguenta mais um mês. Não sei se aguento, mas vou tentar, porque é isso que mãe faz. Aguenta. Minha vista embaçou. Sequei o rosto com as costas da mão e respirei fundo. Calma, Teresa, calma. Dobrei a carta devagar, coloquei de volta no envelope e olhei de novo para a parede. Tinha mais. Eu sabia que tinha. Voltei até o buraco, enfiei a mão mais fundo dessa vez e puxei outro papel. E mais outro, e mais outro. Eram várias. Cartas, bilhetes, anotações, tudo escondido dentro daquela parede. Levei tudo para a mesa. Coloquei em ordem, soprei a poeira. A vela já estava baixa, mas ainda dava para ler. 22 de abril de 1953. Plantei. Nasceu. Pouco, mas nasceu. Os meninos ajudaram a capinar. A pequena só atrapalhou, mas fez companhia. Ontem a vizinha trouxe um pedaço de rapadura. Dividi em 4. Cada um comeu devagar, como se fosse festa. A pequena riu. Fazia tempo que eu não via ela rir. Talvez a gente consiga. Talvez. 3 de junho de 1953. O cunhado apareceu hoje. Diz que tem comprador para a terra. Que é bom negócio, que eu devia aceitar antes que a oferta baixe. Eu disse não. Ele ficou bravo. Disse que eu tô sendo teimosa, que vou me arrepender. Eu não vou. Essa terra é dos meus filhos. 10 de agosto de 1953. Consegui vender 3 sacos de mandioca. Comprei um pedaço de carne. Fiz caldo. Os meninos comeram até não aguentar mais. O mais velho me perguntou se a gente ia ficar bem. Eu disse que sim. Dessa vez não foi mentira. Eu li tudo, carta por carta, bilhete por bilhete. A história dela era uma guerra silenciosa. Contra a fome, contra o desprezo, contra o cansaço, contra a solidão. Mas ela não desistiu. Plantou, colheu, vendeu, guardou, resistiu e escrevia. Escrevia tudo. Como se escrever fosse testemunha, como se um dia alguém precisasse saber que ela existiu, que lutou, que não se entregou. Quando terminei de ler a última carta, a vela apagou. Fiquei no escuro, sentada naquela cadeira velha com as cartas espalhadas na mesa, sentindo o cheiro de mofo misturado com cera quente. Meus olhos ardiam, minha garganta estava apertada, mas eu não chorei. Não ainda. Levantei devagar, voltei para o quarto e deitei ao lado dos meus filhos. Pedro resmungou dormindo. Aninha se encolheu mais perto de mim. Eu fiquei olhando para o teto, pensando em Santana, pensando em mim. 2 viúvas, 2 tempos, mesma casa, mesma luta. Ela tinha escondido aquelas cartas dentro da parede, como quem esconde segredo, ou como quem deixa recado. Para quem? Para mim? Fechei os olhos. E pela primeira vez desde que João morreu, eu senti algo diferente de cansaço. Senti companhia. Continue 00. 45 Orchestrated Narrative Continuation, Maintaining Character Voice and Emotional Depth. O usuário pediu para continuar. Estou no capítulo 1 e preciso desenvolver o capítulo 2. Preciso manter narrativa em primeira pessoa. Teresa. Tom introspectivo, poético, mas direto. Desenvolvimento gradual da descoberta. Conexão emocional entre Teresa e Santana. Realismo brasileiro rural.
ausência de mini-texto no final. Capítulos bem trabalhados e substanciais. Capítulo 2. Deve mostrar Teresa explorando mais as cartas, desenvolver a rotina dela com os filhos na casa, aprofundar a conexão com Santana, revelar mais camadas da história, manter o ritmo sem pressa, construir a atmosfera, mostrar. Mas concluído o capítulo 2, acordei antes do sol nascer, não porque dormi bem, dormi mal, mas meu corpo já não sabia descansar direito fazia tempo. Viúva aprende a acordar cedo, seja por necessidade, seja porque o silêncio da madrugada pesa demais para continuar deitada. Pedro e Aninha ainda dormiam. Eu levantei sem fazer barulho, peguei o chale que servia de cobertor e fui até a sala. As cartas ainda estavam na mesa. A luz fraca da manhã entrava pela janela sem vidro. Eu me sentei e olhei para aqueles papéis velhos, amarelados, manchados pelo tempo. Passei a mão devagar por cima de uma delas, sentindo a textura áspera. Santana tinha vivido aqui, tinha sofrido aqui, tinha resistido aqui. E agora eu estava sentada na mesma casa, com os mesmos medos, a mesma fome apertando. Peguei uma das cartas que não tinha lido direito na noite passada. A letra estava mais apagada, mas ainda dava para decifrar. 2 de novembro de 1953. Hoje é dia de finados. Levei os meninos no cemitério, limpamos o túmulo do pai deles, levamos flor do mato. Não tinha dinheiro para comprar vela, mas acendi um pedacinho de toco que achei em casa. O mais velho ficou quieto o tempo todo. Não chorou, nem falou. Só ficou olhando para a cruz torta de madeira. Quando voltamos, ele me perguntou se o pai estava com fome lá embaixo. Eu não soube o que responder. Disse que morto não sente fome. Ele me olhou sério e falou: "Então é melhor que a gente, né, mãe?" Eu segurei o choro na frente dele, mas depois, quando eles dormiram, eu chorei. Chorei porque criança não devia pensar assim. Chorei porque ele estava certo. Fechei os olhos e respirei fundo. Essa mulher conhecia meu tipo de dor. Não era só viuvez. Era o peso de criar sozinha, de ver os filhos com fome e não ter o que dar, de fingir força quando você está desmoronando por dentro. Ouvi barulho no quarto. Aninha tinha acordado. Guardei as cartas rápido debaixo do chale e levantei. Ela apareceu na porta, esfregando os olhos, descabelada, com a blusa do avesso. "Mãe, tô com fome." Meu peito apertou. "Eu sei, filha. Vem cá." Ela veio até mim e eu peguei no colo, mesmo ela já estando pesada demais para isso. Ela encostou a cabeça no meu ombro e ficou quietinha. "A gente vai comer logo," eu disse, passando a mão no cabelo dela. "O quê?" Boa pergunta. Eu tinha trazido uns pães que ganhei de uma vizinha em Uberlândia antes de sair. 3 pães dormidos. Era tudo que a gente tinha até eu descobrir como arranjar comida aqui. Pão com café. Eu falsei confiança. Depois a gente vê o que tem para fazer no quintal. Aninha não reclamou. Nunca reclamava. Isso me partia mais do que se ela berrasse. Pedro acordou pouco depois. Sentamos os 3 no chão da sala porque não tinha mesa que prestasse. Eu quebrei o pão em pedaços, molhei com um resto de café frio que fiz na véspera num fogareiro improvisado. Os meninos comeram devagar, mastigando cada pedaço como se fosse durar mais assim. Eu quase não comi. Disse que não estava com fome. Mentira. Mas mãe mente para filho comer. Depois do café, saímos para o quintal. A manhã estava bonita. O sol ainda baixo, o céu limpo, o ar fresco. Passarinho cantava nos pés de goiaba. A terra cheirava a mato molhado de orvalho. Pedro olhou em volta, sério, com as mãos na cintura igual homem velho. "Mãe, a senhora vai plantar?" "Vou tentar," respondi. "Mas antes preciso saber o que tem aqui." A gente andou pelo terreno. Era maior do que eu imaginava. Tinha uns pés de fruta espalhados, goiaba, jabuticaba, uma mangueira velha no fundo. O mato tinha tomado conta de quase tudo, mas dava para ver que um dia aquilo foi roça. Perto do poço, a terra era mais escura, mais bonita.
Lembrei da carta de Santana. Hoje encontrei um cantinho bom perto do poço. Terra boa. Vou plantar mandioca. Ela tinha plantado aqui. Ajoelhei e enfiei a mão na terra, úmida, macia, boa mesmo. Pedro, vai lá dentro e vê se acha alguma ferramenta, enxada, qualquer coisa. Ele saiu correndo. Aninha ficou do meu lado, agachada, pegando pedrinha do chão. Mãe, a gente vai morar aqui para sempre? Olhei para ela. Não sei, filha. Eu gostei daqui. Isso me pegou de surpresa. Gostou? Ela acenou que sim, séria. É quieto. E tem passarinho. Eu sorri sem querer. Criança vê mundo diferente da gente. Pedro voltou arrastando uma enxada velha, toda enferrujada com cabo rachado, mas dava pro gasto. Achei isso, mãe. Bom menino. Peguei a enxada e comecei a mexer na terra perto do poço. Não sabia plantar direito. Minha vida sempre foi cidade. Fábrica, mercado, aluguel atrasado. Mas já vi minha avó plantar quando eu era criança. Alguma coisa eu lembrava. Cavei, revirei, limpei pedra, raiz velha, mato seco. As crianças me ajudavam do jeito delas. Pedro puxava mato, Aninha juntava graveto. O sol subiu, esquentou. Eu suava, mas não parava. Quando já era quase meio-dia, eu tinha preparado um canteiro pequeno. Não era grande coisa, mas era começo. Sentei no chão, cansada, olhando para o que a gente tinha feito. Pedro sentou do meu lado. E agora, mãe? Agora precisa de semente. A senhora tem? Não. Ele ficou quieto. Aninha veio também e se jogou no meu colo. Ficamos ali os três, suados, sujos de terra, olhando para o canteiro vazio como se fosse tesouro. Eu não sabia de onde ia tirar semente. Não conhecia ninguém ali. Não tinha dinheiro. Não tinha nada. Mas tinha terra. E tinha vontade. Talvez fosse suficiente. Naquela noite, depois que os meninos dormiram, eu voltei para a parede. Peguei a faca de cozinha e comecei a raspar outro pedaço do reboco. Devagar. Sem fazer barulho. O reboco caía fácil. Embaixo, mais tijolo, mais espaço vazio. Enfiei a mão. E puxei mais cartas. Dessa vez eram várias, amarradas com um barbante velho que quase se desfez quando eu puxei. Levei até a vela e comecei a ler. 18 de dezembro de 1953. Colhi a primeira mandioca hoje. Não era muita, mas era nossa. Arranquei com a mão, porque a enxada quebrou. Os meninos ajudaram a lavar no poço. Fiz pirão, puro, sem mistura, mas tinha gosto de vitória. O mais velho comeu 3 vezes. Disse que foi a melhor comida da vida dele. Eu também achei. Sorri sozinha. Santana tinha conseguido. Ela tinha plantado, tinha colhido, tinha alimentado os filhos. Eu também vou conseguir. Continuei lendo. 5 de janeiro de 1954. A cunhada veio hoje. Disse que está na hora de eu parar de teimar. Que vender a terra ainda é a melhor escolha. Que mulher sozinha não aguenta a roça. Eu mostrei para ela o canteiro de mandioca. Mostrei a horta que comecei perto da cerca. Mostrei a galinha que comprei com o dinheiro da venda da rapadura. Ela não disse mais nada. Só olhou. E foi embora. Não preciso que acreditem em mim, só preciso que me deixem em paz. Essa frase ficou ecoando na minha cabeça. Não preciso que acreditem em mim, só preciso que me deixem em paz. Santana não pedia apoio, não pedia ajuda, só pedia respeito, espaço para existir, para tentar, igual eu. Continuei lendo carta por carta, bilhete por bilhete, mergulhada na vida dela como se fosse filme passando na minha frente. Ela contava sobre as crianças crescendo, sobre a roça melhorando devagar, sobre os vizinhos que ajudavam às vezes, sobre os que atrapalhavam também. Ela contava sobre as noites sozinha, sobre o medo, sobre a saudade do marido, sobre o cansaço que não passava, mas também contava sobre pequenas vitórias, um ovo que a galinha botou, uma chuva boa que molhou a horta, um sorriso do filho mais novo, coisas pequenas, mas que sustentavam. Quando terminei de ler, já era madrugada. Juntei as cartas com cuidado e olhei para a parede.
ainda tinha mais. Eu sabia que tinha. Porque mulher que escreve daquele jeito não para na metade da história. E eu precisava saber o fim. Precisava saber se Santana tinha conseguido, se ela tinha ficado, se ela tinha vencido, porque se ela conseguiu, talvez eu também consiga. Continue Zapdato 47 Architected Narrative Continuation with Character Development and Progressive Revelation. O usuário pediu para continuar. Vou escrever o capítulo 3 mantendo narrativa em primeira pessoa. Teresa, desenvolvimento orgânico da história. Conexão crescente entre Teresa e Santana através das cartas. Realismo das dificuldades. Fome, necessidades práticas, interação natural com os filhos, descoberta progressiva das cartas na parede, tensão, narrativa sem mini-resumo no final. Linguagem autêntica, brasileira, regional. Progressão emocional de Teresa. Ela está começando a encontrar força na história de Santana. Elementos práticos da sobrevivência. No capítulo 3, vou trabalhar Teresa precisando conseguir sementes, ajuda, mais descobertas nas paredes. Talvez um primeiro contato com vizinhos ou a cidade. Aprofundamento da relação dela com as cartas de Santana. Os meninos começando a se adaptar. Manter o ritmo de revelação progressiva. Mostrar mais concluído capítulo 3. Acordei com Pedro me chamando. Mãe, acorda. Abri os olhos. Ele estava parado na porta do quarto, com cara assustada. Que foi? Tem gente lá fora. Levantei num pulo. A Aninha ainda dormia, enrolada no pano que servia de lençol. Saí do quarto atrás de Pedro, coração disparado, ajeitando o cabelo com a mão. Pela janela da sala dava para ver uma mulher, velha, baixinha, de vestido escuro e chinelo de dedo. Estava parada no meio do quintal, olhando para casa como quem conhece cada pedra dali. Respirei fundo e abri a porta. Ela virou para mim. Tinha o rosto marcado pelo sol, cabelo branco preso num coque e uns olhos pequenos que pareciam ler a gente por dentro. Bom dia, eu disse mais para preencher o silêncio do que por educação. Bom dia, ela respondeu, sem sorrir. A senhora é a nova moradora? Sou, Teresa. Ela acenou com a cabeça devagar, ainda me avaliando. Eu sou Dona Cleusa. Moro ali embaixo, na curva da estrada. Vim ver quem tinha chegado. Ficamos nos encarando por uns segundos. Ela não era hostil, mas também não era calorosa. Era só cautelosa. Do jeito que gente do interior é com estranho. A senhora é parente da Santana? Ela perguntou de repente. Meu peito apertou ao ouvir o nome. Sou herdeira. A casa ficou para mim por parte de família distante. Dona Cleusa estreitou os olhos. Herdeira, ela repetiu a palavra devagar, como se tivesse gosto ruim. Faz tempo que essa casa está vazia. Eu sei. A Santana foi mulher de fibra. Batalhou muito aqui. A senhora conheceu ela? Dona Cleusa soltou um suspiro fundo. Conheci. Eu era menina ainda, mas lembro. Minha mãe ajudava ela de vez em quando. Trazia um prato de comida, uns ovos. A Santana era orgulhosa. Não gostava de pedir, mas aceitava quando a gente oferecia. Eu engoli seco. E o que aconteceu com ela? A velha ficou quieta. Olhou para o chão, depois para casa, depois para mim. A vida aconteceu, disse simples. Ela criou os filhos sozinha. Não foi fácil, mas criou. E depois eles cresceram, foram embora. Ela ficou aqui até não aguentar mais. Morreu velha, sozinha, na cama daquele quarto ali. Ela apontou para o quarto menor. Ninguém da família veio buscar ela. Foi enterrada na roça mesmo, lá nos fundos. Tem uma cruz de madeira ainda. Senti um nó na garganta. Santana tinha resistido, tinha vencido, mas morreu sozinha. Igual eu podia morrer. Dona Cleusa me olhou de novo. A senhora tem filhos? 2, um menino e uma menina. Ela acenou, parecendo aprovar. Então a senhora sabe o que é lutar. Sei,
Vai precisar lutar aqui também. Essa terra não é fácil, mas é boa. Se a senhora cuidar, ela cuida de volta. Fiquei calada, só ouvindo. Dona Cleusa tirou da sacola que carregava um embrulho de pano. Estendeu para mim. Trouxe umas sementes, feijão, milho, abóbora e 3 ovos. Não é muito, mas ajuda no começo. Peguei o embrulho devagar, como se fosse ouro. Eu não tenho como pagar agora. Não estou pedindo pagamento. Estou sendo vizinha. Quando a senhora colher, a gente divide. Olhei para ela com os olhos marejados. Obrigada. Dona Cleusa acenou de leve e virou para ir embora. Mas parou no meio do quintal e olhou para trás. A Santana deixou muita coisa escondida nessa casa. Se a senhora procurar direito, vai achar. Meu coração bateu mais forte. Escondida? Onde? Ela deu um sorriso pequeno, quase invisível. Onde mulher esconde coisa importante? Nas paredes, no chão, onde homem não olha. E foi embora. Assim que Dona Cleusa sumiu na curva da estrada, eu voltei correndo para dentro. Pedro estava sentado na sala, olhando curioso para o embrulho que eu segurava. Quem era, mãe? Vizinha, trouxe semente. Ele abriu um sorriso. Então a gente vai plantar? Vamos. Abriu o embrulho em cima da mesa. Feijão, milho, semente de abóbora e 3 ovos grandes, ainda quentes. Aninha apareceu na porta, esfregando os olhos. Mãe, a gente vai comer ovo? Eu ri. Primeiro riso verdadeiro em dias. Vamos, filha. Vamos comer ovo. Fiz fogo no fogareiro improvisado, quebrei os ovos numa caneca velha e fritei com um fio de óleo que ainda tinha. Dividi em 3, dei a maior parte para os meninos. Eles comeram devagar, saboreando, como se fosse banquete. Eu comi minha parte olhando para a janela, pensando em Dona Cleusa. A Santana deixou muita coisa escondida nessa casa. Depois do café, mandei os meninos brincarem no quintal e voltei para a parede. Dessa vez, não fui devagar. Peguei a faca e comecei a raspar com força. O reboco caía em pedaços maiores. Tijolo aparecia, mais espaços vazios. Enfiei a mão, puxei mais papéis, cartas, bilhetes, até um caderno velho com capa dura manchada de mofo. Sentei no chão e abri o caderno. Era um diário. A letra de Santana mais solta, mais rápida, preenchendo as páginas amareladas. 3 de março de 1955. Hoje faz 2 anos que ele morreu. 2 anos que eu tô sozinha. 2 anos que eu acordo de madrugada achando que ele tá do meu lado. Mas ele não tá, e eu continuo aqui. Os meninos cresceram. O mais velho já ajuda na roça. O do meio cuida das galinhas. A pequena canta. Canta o tempo todo. Acho que ela não lembra do pai. Isso me deixa triste, mas também me alivia, porque criança que não lembra, não sofre. Li página por página. Santana escrevia sobre tudo, sobre a roça, sobre os filhos, sobre os dias difíceis e os dias bons. Sobre as brigas com a família do marido, que ainda tentava tirar a terra dela. Sobre os vizinhos que ajudavam e os que atrapalhavam. Mas uma coisa se repetia em várias páginas. Ela falava de um documento. 10 de julho de 1955. Escondi o papel hoje. O papel que prova que a terra é minha, registrado no cartório da cidade, no meu nome e no nome dos meus filhos. Se acontecer alguma coisa comigo, eles vão precisar disso. Escondi bem, onde só alguém que realmente procurar vai achar. Parei de ler. Papel. Documento, terra. Levantei e olhei para a parede, para casa, para tudo. Se Santana tinha escondido um documento de terra, ele ainda podia estar aqui. E se ainda estava aqui, engoli seco. Voltei a raspar a parede. Abri mais buracos, mais espaços vazios. Achei mais cartas, mais bilhetes, pequenas coisas guardadas. Um terço quebrado, um botão de camisa, uma foto desbotada de um homem sério com bigode grosso. Devia ser o marido dela. Guardei tudo com cuidado e continuei procurando. Quando o sol já estava alto, ouvi Pedro me chamar da porta. Mãe, a senhora não vai plantar? Olhei para ele, sujo de terra, descalço,
com aquele jeito sério demais para a idade dele. Vou agora. Larguei a parede e saí para o quintal. Os três, a gente plantou. Eu abria o buraco com a enxada. Pedro colocava a semente. Aninha cobria com terra. Fizemos assim, fileira por fileira, até acabar a semente de feijão e milho. Quando terminamos, eu estava suada, suja, exausta, mas estava feliz. Olhei para o canteiro pequeno, úmido, cheio de promessa, e senti algo que não sentia fazia tempo: esperança. Naquela noite, depois que os meninos dormiram, eu voltei para a parede de novo. Rasguei mais reboco, abri mais buracos e, finalmente, no fundo de um espaço vazio perto do chão, meus dedos tocaram algo diferente. Não era papel, era tecido. Puxei devagar. Um saco de pano, pequeno, pesado. Abri. Dentro, embrulhado em jornal velho, tinha algo duro. Desfiz o embrulho com cuidado e vi um documento amarelado, dobrado, com selo de cartório e o nome dela escrito em letra cursiva antiga: Santana Maria dos Santos, proprietária legítima. Minha mão tremeu. Virei o papel. Li os nomes dos herdeiros e o último nome da lista era o meu: Teresa Alves dos Santos, herdeira legítima. Fechei os olhos e respirei fundo. A terra era minha, não por acaso, não por sorte, por direito, por sangue, por história. Abracei o documento contra o peito e chorei. Chorei de alívio, de medo, de gratidão. Chorei porque Santana tinha guardado isso para mim, para nós. Ela não sabia quem eu era, não sabia que eu ia chegar, mas ela guardou, como quem planta semente e confia que alguém vai colher. Quando parei de chorar, limpei o rosto e olhei para casa, para as paredes rachadas, para o teto torto, para o chão frio, e pela primeira vez desde que cheguei, eu não vi abandono, vi lar. Continue 0.2 Quarta 9 Architected Narrative Continuation with Character Development and Plot Complications. O usuário quer que eu continue a história. Estamos no capítulo 3 e Teresa acabou de descobrir o documento que prova que a terra é dela. Agora preciso desenvolver o capítulo 4. Pontos importantes a considerar. Teresa encontrou o documento de posse da terra. Ela está começando a plantar. Os meninos estão se adaptando. Dona Cleusa é uma vizinha que pode ser importante. Ainda há mais cartas e segredos nas paredes. Preciso manter o tom de luta, resistência, mas também esperança. A narrativa precisa avançar, mostrando desafios práticos. Talvez apareçam problemas com parentes que querem a terra, como aconteceu com Santana. Preciso manter a voz de Teresa em primeira pessoa. Introspectiva, cansada, mas resiliente. Não usar bullet points ou formatação excessiva. Terminar o capítulo deixando o leitor curioso. Vou desenvolver. Teresa processando a descoberta do documento. Algum desafio prático surgindo. Falta de água, problema com a terra, ou alguém querendo tirar a propriedade dela. Mais revelações das cartas de Santana. Desenvolvimento da relação com os filhos. Talvez apareça algum problema externo, alguém questionando a posse da terra. Mostrar mais concluído. Capítulo 4. Noi. Dia seguinte, acordei diferente, não menos cansada, não menos preocupada, mas diferente. O documento estava guardado debaixo do colchão, embrulhado de novo no pano velho. Eu tinha passado a mão nele várias vezes antes de dormir, só para ter certeza que era real, que aquilo estava ali, que a terra era minha. Pedro acordou cedo também. Veio até a sala e me encontrou olhando pela janela, vendo o canteiro que a gente tinha plantado no dia anterior. Mãe, quando que vai nascer? Demora um pouco, filho. Tem que ter paciência. Ele ficou quieto, olhando também. A senhora acha que vai dar certo? Olhei para ele. 7 anos. Sério demais. Preocupado demais. Vai, eu disse com uma firmeza que nem sabia que tinha. Vai dar certo. Ele acreditou em mim, vi nos olhos dele. Isso me fez querer acreditar também.
Passamos a manhã tentando arrumar a casa. Pedro consertou uma janela com um pedaço de tábua que achou no quintal. Aninha varreu o chão umas 5 vezes, só porque gostava de ver a poeira voando. Eu lavei as roupas no poço, estendi num arame que amarrei entre 2 árvores e tentei tampar os buracos maiores da parede com barro molhado. Quando era quase meio-dia, ouvi barulho de motor. Saí no quintal. Uma caminhonete velha, vermelha, desbotada, parou na frente da casa levantando poeira. 2 homens desceram. Um era mais velho, barrigudo, de chapéu de palha sujo. O outro era mais novo, magro, com cara de quem não gostava de estar ali. O velho veio na minha direção com um passo firme. "Boa tarde", ele disse, mas não parecia boa vontade. "Boa tarde. A senhora é a Teresa?" Meu corpo inteiro ficou tenso. "Sou." Ele tirou o chapéu, mas não por respeito, por costume. "Meu nome é Juventino. Sou sobrinho da Santana. Esse aqui é meu filho, Adão." O rapaz só acenou com a cabeça sem tirar as mãos do bolso. Juventino olhou para a casa, para as paredes, para o telhado, para o quintal, como quem avalia. "Soube que a senhora veio morar aqui." "Vim." "E pretende ficar?" "Pretendo." Ele soltou um riso baixo, sem graça. "A senhora sabe que essa terra é disputada, né?" Meu sangue gelou. "Disputada como? A Santana era minha tia. Quando ela morreu, a família entrou em briga por causa dessa terra. Uns diziam que era de um, outros diziam que era de outro. No fim, ninguém ficou com nada porque ninguém tinha papel que provasse." Engoli seco. "Eu tenho papel." Ele parou de sorrir. "Tem?" "Tenho." "Pode mostrar?" "Posso, mas não vou." Juventino estreitou os olhos. "Olha, dona Teresa, não quero problema, mas essa terra vale bastante. E tem gente interessada em comprar, gente que paga bem. Eu não estou vendendo. A senhora nem sabe quanto estou oferecendo." "Não importa." Ele deu um passo mais perto. Não foi ameaça direta, mas foi intimidação. "A senhora é sozinha, viúva, com 2 filhos pequenos. Não vai conseguir tocar essa terra. É grande demais, pesado demais. Mulher sozinha não dá conta." Ouvi essas palavras antes, nas cartas de Santana. A mesma conversa, a mesma pressão, o mesmo desprezo. Respirei fundo e olhei nos olhos dele. Santana deu conta. Juventino ficou calado por uns segundos. "A Santana morreu sozinha", ele disse seco. "Velha, doente, abandonada. É isso que a senhora quer?" "Ela morreu na terra dela", respondi devagar. "Livre, dona do que era dela. É isso que eu quero." O filho dele, Adão, mexeu nos pés, desconfortável. Juventino colocou o chapéu de volta na cabeça. "A senhora vai se arrepender", ele disse, virando as costas. "Quando o dinheiro acabar, quando a fome apertar, quando não tiver mais para onde correr, a senhora vai me procurar." "Não vou." Ele parou, olhou para trás. "Nós vamos ver." E foram embora. A caminhonete levantou poeira de novo e sumiu na curva. Fiquei parada no meio do quintal, coração batendo forte, mãos tremendo. Pedro apareceu do lado da casa. "Mãe." "Quem era?" "Ninguém importante." "Eles vão voltar?" "Não sei, filho." Ele ficou me olhando sério. "Se voltarem, eu ajudo a senhora." Segurei a mão dele. "Eu sei que ajuda. Naquela noite não consegui dormir." Fiquei deitada olhando para o teto, ouvindo Pedro e Aninha respirarem no sono. Juventino tinha razão numa coisa. Eu era sozinha, viúva, com 2 filhos, sem dinheiro, sem experiência com roça. Mas eu tinha algo que ele não sabia. Eu tinha as cartas de Santana, e ela tinha passado por isso antes. Levantei devagar, peguei a vela e voltei para a sala. Abri o caderno velho dela de novo. Procurei a parte que falava sobre a família. 12 de setembro de 1955. Juventino veio hoje, filho da minha cunhada. Tem 15 anos, mas já fala como se fosse dono do mundo. Disse que quando eu morrer, a terra vai ser dele.
que é o herdeiro homem mais próximo, que mulher não segura propriedade. Eu ri na cara dele. Disse que eu vou viver muito e que quando eu morrer quem vai herdar são meus filhos, não ele. Ele saiu bravo, mas eu não liguei. Gente que quer o que não é dela sempre fica brava quando ouve não. Sorri sozinha. Santana tinha enfrentado ele também e tinha vencido. Virei mais páginas. 20 de outubro de 1956. Descobri uma coisa hoje. A terra não é só essa aqui da casa. Tem mais. No documento que meu marido deixou, tem outro pedaço registrado. Um lote maior do outro lado do córrego, quase encostado na divisa com a fazenda do João Batista. Ninguém nunca usou aquilo. Tá tomado de mato. Mas é nosso. Vou esconder esse papel também, bem escondido, porque se a família souber que tem mais terra, vão querer tomar. Parei de ler. Mais terra? Levantei rápido e fui até onde eu tinha guardado o documento. Abri com cuidado e li de novo, devagar, cada linha. E vi. No final, em letra pequena, tinha uma anotação. Incluso lote anexo, matrícula 1342, registrado em cartório sob mesmo nome. Mais terra. Tinha mais terra. Voltei para o caderno, virando páginas rápido, procurando mais informação. 8 de novembro de 1956. Fui até lá hoje, sozinha. Deixei os meninos com a dona Cleusa. É longe, quase 1 hora andando. Mas quando cheguei, entendi por que meu marido registrou aquilo. A terra é boa, melhor que a daqui. Plana, com água corrente, árvore de madeira nobre. Dá para fazer muita coisa. Mas eu sozinha não dou conta. Então vou guardar, vou deixar para os meus filhos, ou para quem vier depois. Um dia alguém vai usar. Fechei o caderno devagar. Santana tinha guardado aquela terra. Para mim. Ou para quem precisasse. Olhei para o documento de novo. Matrícula 342. Se aquilo ainda existia, se ainda estava registrado, eu tinha mais do que essa casa velha. Eu tinha futuro. Na manhã seguinte saí cedo. Deixei Pedro cuidando de Aninha, dei as instruções, pedi para não sair do quintal e fui até a casa de Dona Cleusa. Ela estava no terreiro, jogando milho para as galinhas. Bom dia, Dona Cleusa. Ela levantou a cabeça, surpresa de me ver. Bom dia, menina. Que foi? Aconteceu alguma coisa? Não. Só vim perguntar uma coisa. Ela largou o balde de milho e veio até a cerca. Fala. A senhora conhece um lote de terra que era da Santana? Do outro lado do córrego? Dona Cleusa ficou quieta por uns segundos. Conheço. Por quê? Tá no documento, registrado no nome dela. E agora, no meu. A velha abriu um sorriso pequeno. Então a senhora achou? Achei. E pretende fazer o quê? Não sei ainda, mas preciso ver. Preciso saber se ainda existe. Dona Cleusa acenou. Existe. Ninguém nunca mexeu. Tá do jeito que ela deixou. A senhora pode me mostrar onde fica? Ela pensou um pouco. Posso, mas só amanhã. Hoje eu tenho que ir na cidade resolver umas coisas. Amanhã cedo eu levo a senhora lá. Obrigada. Ela segurou minha mão por cima da cerca. Teresa, a senhora está fazendo certo. Não deixa ninguém te tirar o que é seu. Não vou deixar. Juventino veio te procurar, né? Fiquei surpresa. Veio. Como a senhora sabe? Porque ele procurou todo mundo que veio morar aqui antes e todo mundo desistiu, vendeu barato, saiu com medo. Eu não vou sair. Dona Cleusa apertou minha mão. Eu sei. Voltei para casa com o coração mais leve. Pedro estava brincando com Aninha no quintal. Os dois tinham feito uma casinha de graveto embaixo da goiabeira. Sentei na porta e fiquei olhando. Eles riam, coisa rara, mas riam. E naquele momento eu soube. Eu não ia desistir. Não por mim, por eles. Porque mãe não desiste quando tem filho olhando. Mãe resiste. Continue 0.5p1 Architected Narrative Progression for Chapter 5's Emotional and Plot Development. Usuário quer que eu continue a história. Estamos no capítulo 4 e a estrutura é de 8 capítulos no total.
Teresa descobriu que tem mais terras além da casa. Dona Cleusa vai mostrar o lote no dia seguinte. Juventino já apareceu tentando pressionar Teresa a vender. Agora preciso desenvolver a visita ao lote de terra com Dona Cleusa, mais revelações das cartas de Santana, o desenvolvimento da roça plantada, talvez mais pressão externa, o crescimento emocional de Teresa, a conexão cada vez mais forte entre Teresa e a história de Santana. Vou manter o tom. Primeira pessoa, narrativa seca, mas emocionalmente profunda, diálogos curtos e realistas, descrições sensoriais fortes do interior de Minas, a luta silenciosa de uma viúva. Capítulo 5. Deve mostrar Teresa ganhando mais força, descobrindo mais sobre Santana e se firmando na terra. Mostrar mais. Concluído. Capítulo 5. Na manhã seguinte, Dona Cleusa apareceu antes do sol esquentar. Eu já estava acordada, esperando na porta. Tinha deixado o café pronto para os meninos e dado as instruções de sempre: não sair do quintal, não abrir a porta para ninguém, qualquer coisa esperar eu voltar. Pedro me olhou sério. A senhora vai demorar? Não sei, filho, mas volto logo. Aninha se grudou na minha perna. Eu queria ir junto. Outro dia você vai, hoje fica aqui ajudando seu irmão. Ela fez bico, mas não insistiu. Saí com Dona Cleusa pela trilha estreita que cortava o mato atrás da casa. O chão era irregular, cheio de pedra e raiz. O mato alto dos dois lados fechava em cima da gente, fazendo sombra fresca. A gente andou em silêncio por um tempo. Só o barulho dos nossos passos, das cigarras, do vento mexendo nas folhas. A Santana vinha muito aqui? Perguntei. E no começo vinha, Dona Cleusa respondeu sem parar de andar. Quando os meninos eram pequenos, ela deixava eles comigo e vinha explorar. Depois parou. Acho que desistiu da ideia de fazer alguma coisa com essa terra. Por quê? Porque sozinha não dava. E ninguém ajudava. A família só queria tomar. Os vizinhos tinham medo de se meter. Ela ficou isolada. Mas ela não vendeu. Não, nunca vendeu. A gente continuou andando. Depois de uns 20 minutos o mato abriu. E eu vi. Um descampado grande, plano, com capim baixo, terra escura e um córrego pequenininho cortando no meio, brilhando no sol. Do outro lado, algumas árvores altas, jatobá, ipê, aroeira. No fundo, a cerca velha de uma fazenda. Era bonito. E era meu. Parei no meio do caminho só olhando. É grande, eu disse, mas para mim mesma. É, e é boa. Vê aquela terra ali perto do córrego? Dona Cleusa apontou. Dá qualquer coisa. Milho, feijão, mandioca, abóbora. E a água nunca seca, mesmo no tempo da seca. Caminhei devagar até a beira do córrego e ajoelhei. Enfiei a mão na terra. Úmida, escura, cheirosa. Dá para plantar aqui, eu disse. Dá, mas a senhora sozinha... Eu sei, sozinha não dá. Dona Cleusa ficou quieta. Eu também fiquei, olhando para a terra, pensando. Santana tinha guardado isso, tinha deixado registrado, escondido, protegido, porque ela sabia que um dia alguém ia precisar. E agora era eu. Mas ela estava certa. Sozinha eu não dava conta. Nem da casa, nem daqui. Dona Cleusa... Comecei devagar. Se eu conseguisse ajuda, gente para trabalhar, daria para fazer alguma coisa aqui? Ela pensou. Daria, mas quem ia ajudar? Não sei ainda. A senhora tem dinheiro para pagar? Não. Então como? Olhei para ela. Do mesmo jeito que a Santana fez, dividindo. Quem ajuda recebe parte da colheita. Dona Cleusa me estudou por uns segundos. Isso dá certo se a pessoa confiar na senhora. E a senhora confia? Ela deu um sorriso pequeno. Eu confio. Voltamos para casa no meio da manhã. Pedro e Aninha estavam no quintal brincando perto do poço. Quando me viram, vieram correndo. E aí, mãe? Pedro perguntou curioso. É bonito lá, eu disse. Um dia eu levo vocês. Entrei na casa, peguei água no poço, lavei o rosto. Estava cansada, mas era um cansaço diferente.
Era cansaço de quem está fazendo alguma coisa, de quem está construindo. Sentei na mesa velha e olhei para a parede. Ainda tinha mais. Eu sabia que tinha. Peguei a faca e voltei a raspar. Mais reboco caiu, mais buracos se abriram, mais cartas apareceram. Dessa vez, achei um maço grosso amarrado com barbante. Abri com cuidado. Eram cartas diferentes. Não eram só para ela mesma. Eram cartas que outras pessoas tinham mandado para Santana. Cartas de gente que ela ajudou. Comecei a ler. Santana, obrigado por me deixar plantar no seu pedaço de terra. A colheita foi boa. Trouxe metade do milho para a senhora, como combinado. Deus abençoe. Seu vizinho, Antônio. Dona Santana, a senhora salvou minha família. Quando meu marido morreu, eu não tinha para onde ir. A senhora me deixou ficar na casa velha, perto do córrego, até eu me acertar. Nunca vou esquecer. Com gratidão, Maria do Carmo. Santana, minha filha nasceu. Botei o nome dela de Ana Santana, em homenagem à senhora. Obrigado por ter dado comida para minha mulher quando a gente não tinha nada. José Pereira. Fiquei paralisada. Santana não tinha só resistido. Ela tinha ajudado. Mesmo com pouco, ela dividiu. Mesmo sozinha, ela abriu espaço. Continuei lendo, carta por carta, história por história. Gente que ela deixou plantar na terra dela, gente que ela deu abrigo, gente que ela alimentou, gente que ela ensinou. Santana não era só uma viúva que sobreviveu, ela era uma mulher que construiu comunidade. Fechei os olhos e respirei fundo. É isso, é assim que eu vou fazer. Não ia conseguir sozinha, mas não precisava estar sozinha. Se eu abrisse a terra para quem precisasse, se eu dividisse, se eu criasse o que Santana criou, podia dar certo. Naquela tarde, voltei na casa de Dona Cleusa. Ela estava sentada na varanda, descascando mandioca. Dona Cleusa, eu tive uma ideia. Ela levantou os olhos. Que ideia? Quero abrir a terra para quem quiser plantar. Do mesmo jeito que Santana fazia. Quem trabalha, fica com metade da colheita. A outra metade é minha. Dona Cleusa parou de descascar. A senhora está falando sério? Tô. E se ninguém quiser, aí eu planto sozinha o que der. Mas se alguém quiser, tem espaço. Ela ficou quieta, pensando. Tem gente que precisa, ela disse devagar. Tem o Zé da Curva, que perdeu o pedaço de terra dele para a dívida. Tem a Ivone, que é sozinha igual a senhora. Tem o Tonho, que trabalha de diarista, mas não tem onde plantar para o gasto da casa. Então fala com eles. Diz que tem terra disponível. Só precisa de braço e vontade. Dona Cleusa me olhou com um brilho no olho. A senhora é igualzinha a ela, sabia? A Santana? É. Teimosa, corajosa e meio louca. Eu ri. Acho que é elogio. É sim. 2 dias depois, Zé da Curva apareceu. Era um homem alto, magro, de pele queimada de sol, mão grossa de trabalho. Devia ter uns 50 anos, veio de chapéu velho e botina rasgada. Dona Cleusa disse que a senhora está oferecendo terra para plantar. Tô. Metade da colheita é sua, metade é minha. Ele coçou a cabeça. E se não der nada? Aí ninguém ganha nada. Mas pelo menos tentou. Ele ficou me olhando desconfiado. Por que a senhora está fazendo isso? Porque sozinha eu não dou conta? E porque terra parada não serve para nada? Zé da Curva tirou o chapéu e girou nas mãos pensando. Eu aceito, ele disse devagar, mas não quero favor. Eu trabalho, a senhora fica com a parte dela, eu fico com a minha. Tudo certo, tudo combinado. Tudo certo, eu repeti. Ele estendeu a mão. Eu apertei. E assim começou. Na semana seguinte, Ivone apareceu. Mulher baixinha, forte, de cabelo preso num lenço. Viúva também, 2 filhos adolescentes. Ouvi dizer que a senhora está dividindo terra. Tô. Eu quero um pedaço, mas eu planto com meus meninos. A gente trabalha junto. Pode ser? Ela também aceitou. Depois veio Tonho. Depois veio mais gente. Alguns eu nem conhecia. Mas todos tinham a mesma história.
Gente que precisava de terra, gente que queria trabalhar, gente que não tinha onde. No fim de 2 semanas, eu tinha 6 famílias plantando na terra que era de Santana. E agora era minha, e agora era de todo mundo. Naquela noite, sentei na porta de casa, olhando para o céu cheio de estrela. Pedro veio e sentou do meu lado. Mãe, a gente vai ficar aqui para sempre? Acho que sim, filho. Eu gosto daqui. Olhei para ele, surpresa. Gosta? Gosto. É quieto e a gente tem espaço. Aninha apareceu também, toda sonolenta, e se jogou no meu colo. Mãe, conta uma história. Que história? Qualquer uma. Olhei para os dois, para o céu, para casa, e comecei. Era uma vez uma mulher chamada Santana. E contei. Contei sobre a viúva que resistiu, que plantou, que ajudou, que guardou terra para o futuro. Contei sobre coragem, sobre fé, sobre não desistir. Os dois ouviram quietinhos, até dormir nos meus braços. Eu fiquei ali segurando eles, olhando para as estrelas. E pela primeira vez desde que João morreu, eu senti paz. Porque eu não estava sozinha. Santana estava comigo. Nas paredes, nas cartas, na terra. E agora na minha história também. Continue 0.53 Plotted Narrative Escalation and Character Consistency. O usuário pediu para continuar. Estamos no capítulo 5 de 8, então ainda temos 3 capítulos pela frente. Vamos ver o que já aconteceu. Teresa chegou na casa abandonada com os 2 filhos, descobriu as cartas de Santana nas paredes, encontrou o documento que prova que a terra é dela, enfrentou o juventino que quer comprar a terra, descobriu que tem mais terra além da casa. Começou a dividir a terra com outras famílias necessitadas. Agora preciso desenvolver. Capítulo 6. Talvez o crescimento da comunidade, primeiras colheitas, mais conflitos com o juventino. Capítulo 7. Algum clímax, uma ameaça maior ou uma revelação importante. Capítulo 8. Resolução e fechamento. Vou focar no capítulo 6 agora. Preciso mostrar o desenvolvimento da plantação. Desenvolver mais a comunidade que está se formando. Criar tensão. Juventino pode voltar, ou algum outro problema. Manter o tom autêntico brasileiro, primeira pessoa. Continuar explorando as cartas de Santana como guia emocional. Mostrar Teresa crescendo em confiança. Vou começar com a passagem do tempo, as primeiras brotações, o fortalecimento da comunidade e talvez introduzir um novo conflito ou revelação das cartas. Mostrar mais boa. Criei tensão no final do capítulo 6. Juventino voltando é o gancho perfeito para o capítulo 7, que será o momento de maior conflito antes da resolução no capítulo 8. Mantive a voz autêntica de Teresa em primeira pessoa, o desenvolvimento da comunidade, a conexão emocional com as cartas de Santana, o crescimento dos personagens, detalhes brasileiros e rurais autênticos, a tensão entre dificuldade e esperança, os filhos como motivação central. Agora vou continuar com o capítulo 7, onde o conflito com Juventino vai escalar. Mostrar mais concluído. Capítulo 6. As semanas que vieram depois foram as mais puxadas da minha vida. E olha que eu já tinha passado por coisa difícil, mas era diferente agora. Não era só cansaço, era construção. Todo dia eu acordava antes do sol, fazia café ralo para os meninos e ia para o canteiro ver se tinha brotado alguma coisa. No começo, nada. Só terra. Só espera. Mas eu ia todo dia mesmo assim, porque esperar também é trabalho. Zé da Curva vinha cedo também. Ele tinha começado a limpar o pedaço dele perto do córrego. Trabalhava calado, focado, sem reclamar. De vez em quando ele olhava para mim e acenava com a cabeça. Era o jeito dele de dizer que estava tudo bem. Ivone era diferente. Ela falava o tempo todo, cantava enquanto capinava, ria alto. Os filhos dela eram fortes, trabalhavam rápido.
Em uma semana, eles já tinham preparado um canteiro grande e plantado milho, feijão e abóbora. Dona Teresa, ela gritou um dia do outro lado da terra. Vem ver. Fui até lá. Ela estava apontando para o chão, sorrindo. Brotou. Era verdade. Pequenininhos, verdes, frágeis, mas tinham brotado. Meus olhos encheram de lágrima. Brotou. Eu repeti, baixinho. Ivone me abraçou. Forte. Do jeito que mulher abraça mulher quando sabe que aquilo é vitória. A gente conseguiu, ela disse no meu ouvido. Conseguimos. Voltei para o meu canteiro correndo. Pedro e Aninha estavam lá, brincando perto da goiabeira. Meninos, vem ver! Eles vieram e viram os primeiros brotos do nosso feijão. Pequenos, verdes, vivos. Pedro ficou olhando sério, como sempre, mas vi o canto da boca dele subir, quase um sorriso. Aninha bateu palma. A gente plantou, mãe, e nasceu. É, filha, a gente plantou e nasceu, mas nem tudo era broto e alegria. Tinha dia que a fome apertava, tinha dia que a gente comia só pirão com sal. Tinha dia que eu deitava com o estômago roncando e os meninos perguntando quando ia ter carne de novo. Eu não sabia responder, só dizia, logo, e rezava para ser verdade. Uma tarde, Dona Cleusa apareceu com uma galinha debaixo do braço. Peguei essa aqui para a senhora. Dona Cleusa, eu não posso aceitar. Não tô dando, tô trocando. Quando a senhora colher, me dá uns quilos de feijão. Mas a colheita ainda está longe. Eu espero. Peguei a galinha, magra, velha, mas viva. Obrigada. Bota ela para botar ovo. Não mata. Ovo sustenta. Fiz um cercadinho improvisado com tábua velha e arame que achei no quintal. A galinha ficou lá, ciscando, reclamando, mas botando ovo. Poucos, mas botava. E ovo era ouro. Dividia um por dia para os meninos. Às vezes cozido, às vezes frito, às vezes mexido com farinha. Pequenas coisas, mas que seguravam a gente. Foi numa dessas noites que eu voltei para a parede. Fazia uns dias que eu não mexia naquilo. Estava ocupada demais com a roça, com os meninos, com tudo. Mas naquela noite, depois que eles dormiram, senti vontade. Peguei a vela e a faca e voltei para a sala. Rasguei mais reboco, abri mais buraco. E achei. Um embrulho pequeno, pesado, enrolado em pano encardido. Abri devagar. Dentro tinha dinheiro. Moedas antigas, notas velhas, desbotadas, que nem valiam mais nada. Mas embaixo tinha algo diferente. Uma aliança. De ouro, simples, fina, desgastada pelo tempo. Eu segurei na luz da vela, olhando. Tinha algo gravado por dentro. Santana e José, 1948. O marido dela. Ela tinha guardado a aliança dele, escondida, protegida, junto com o dinheiro que ela devia ter juntado aos poucos, centavo por centavo, para emergência, para sobreviver, mas nunca usou, porque nunca desistiu. Guardei a aliança com cuidado e continuei procurando. Achei mais cartas, mais bilhetes, e no fundo de tudo, outro caderno, menor, mais velho, com páginas soltas. Abri. A letra era a mesma, mas o tom era diferente. 15 de março de 1960. Meus filhos cresceram. O mais velho casou. Foi embora para a cidade grande. Diz que não quer mais roça. Que quer vida melhor. Eu entendo. Mas dói, porque eu fiz tudo por eles. E agora eles vão embora como se nada disso importasse. Parei de ler. Senti um aperto no peito. Santana tinha resistido. Tinha plantado, tinha criado os filhos, e eles foram embora. Continuei. 20 de junho de 1961, a pequena também foi. Casou com um homem da cidade vizinha. Boa gente. Mais longe. Agora só sobrou o do meio. Mas ele também quer ir. Eu vejo nos olhos dele. Eu não vou segurar. Não posso. Mãe não prende filho. Mãe solta, mesmo que doa. 10 de agosto de 1962. Fiquei sozinha. O último foi embora ontem. Disse que volta. Mas eu sei que não volta. A casa está vazia. O silêncio pesa. Eu planto. Eu colho. Eu vendo. Mas para quê? Para quem?
Minha vista embaçou. Não, Santana, não é para nada. É para mim. Para nós. Virei a página. 3 de dezembro de 1963. Hoje eu entendi. Não plantei para os meus filhos ficarem. Plantei para eles poderem ir. Porque mãe não prende. Mãe liberta. E se eles foram embora, é porque eu dei raiz forte o suficiente para eles se arriscarem a voar. Isso não é derrota, é vitória. Fechei o caderno e chorei. Chorei pela Santana, pela solidão dela, pela força dela. Chorei por mim, porque um dia Pedro e Aninha também iam crescer. Também iam querer ir, e eu ia ter que soltar, mas agora eu entendia. Não era sobre segurar, era sobre preparar. Na manhã seguinte, acordei decidida. Juntei Pedro e Aninha na sala. Senta aqui. Eles sentaram, curiosos. Eu quero que vocês saibam uma coisa, comecei devagar. A gente está aqui porque a vida apertou. Porque não tinha outro jeito. Mas isso aqui não é castigo, é chance. Pedro me olhou sério. Chance de quê, mãe? De recomeçar, de construir, de ter o que é nosso. E se não der certo? Aí a gente tenta de novo, e de novo, até dar. Aninha pegou minha mão. Mãe, a gente vai ficar pobre para sempre? Engoli seco. Não sei, filha, mas a gente não vai ficar parado. Eles ficaram quietos. Depois Pedro falou baixinho. Eu gosto daqui, mãe, mesmo sendo difícil. Eu também, Aninha completou. Eu abracei os dois, e naquele momento senti. A gente ia conseguir. Não sabia como, não sabia quando, mas ia. As semanas passaram. A roça cresceu. O milho subiu. O feijão virou planta. A abóbora deu flor. Zé da Curva colheu as primeiras espigas e trouxe metade para mim, como combinado. Tá aqui, dona Teresa. A senhora foi justa. Eu sou justo também. Ivone trouxe feijão. Tonho trouxe mandioca. Os outros trouxeram o que colheram, e eu dividi tudo de novo. Com Dona Cleusa, com quem ajudou, com quem precisou. A casa começou a ter movimento. Gente vindo, gente indo, gente conversando no quintal, enquanto esperava a água do poço. Pedro brincava com os filhos de Ivone. Aninha ajudava Dona Cleusa a dar milho para a galinha. E eu, pela primeira vez em anos, não me sentia sozinha. Até que um dia, Juventino voltou. Ele chegou de caminhonete de novo. Mas dessa vez não veio sozinho. Trouxe mais 3 homens, todos de cara fechada. Eu estava no quintal, estendendo roupa. Zé da Curva estava do outro lado, consertando a cerca. Ivone estava com os filhos dela perto do córrego. Quando vi a caminhonete parar, meu sangue gelou. Pedro percebeu meu medo. Mãe, vai lá dentro com sua irmã. Agora! Ele obedeceu sem questionar. Juventino desceu. Os outros ficaram encostados no carro, só olhando. Ele veio até mim com passo firme. Dona Teresa. Juventino. Ele olhou em volta, pro quintal, pra roça ao longe, pras pessoas trabalhando. Vejo que a senhora fez bastante coisa por aqui. Fiz. Deve ter dado trabalho. Deu. Ele cruzou os braços. Mas isso não muda nada. Essa terra ainda está em disputa. E eu ainda tenho direito sobre ela. Não tem. Tenho sim. Sou sangue da Santana. Sobrinho legítimo. Eu também sou sangue. E tenho documento. Ele sorriu. Mas não era sorriso bonito. Documento velho não vale nada se ninguém reconhecer. Zé da Curva largou o martelo e veio caminhando na minha direção. Devagar. Mas veio. Juventino olhou para ele. Esse aí é empregado seu? Não, é parceiro. Parceiro? Ele riu. A senhora está dividindo terra que nem é sua ainda com estranho? Já é minha. E não são estranhos, são família. Ele ficou sério. Olha, dona Teresa, eu vim aqui fazer uma última oferta. Uma oferta boa, muito boa. Não quero ouvir. Vai querer. Porque se a senhora não aceitar, eu vou ter que resolver isso de outro jeito. Meu coração bateu mais forte. Que jeito? Jeito legal.
Vou entrar na justiça, vou questionar esse documento, vou provar que a terra é minha por direito de sangue. E quando eu ganhar, e eu vou ganhar, a senhora vai ter que sair, sem nada. Zé da Curva deu mais um passo. O senhor está ameaçando a dona Teresa? Juventino olhou para ele com desprezo. Não estou ameaçando, estou avisando. Então avisa de longe e vai embora. Os homens que estavam perto da caminhonete se mexeram. Um deles pôs a mão na cintura, onde tinha algo que parecia faca. Eu senti o perigo. Zé, deixa. Mas dona Teresa... Deixa. Ele recuou, mas não tirou os olhos de Juventino. Eu olhei para o sobrinho de Santana e falei devagar, palavra por palavra. Você pode entrar na justiça, pode questionar, pode brigar o quanto quiser, mas eu não saio daqui. Entendeu? Eu não saio. Juventino me encarou. A senhora vai se arrepender. Já me arrependi de muita coisa na vida, mas ficar aqui não vai ser uma delas. Ele cuspiu no chão, virou as costas, subiu na caminhonete. Antes de ir embora, gritou pela janela: "Nos vemos no cartório, dona Teresa." E foram embora levantando poeira. Fiquei parada ali, tremendo, tentando não deixar o medo tomar conta. Zé veio até mim. Ele vai mesmo fazer isso? Vai. E a senhora tem como se defender? Tenho o documento. Isso basta? Não sei. Ele ficou quieto. Se precisar de testemunha, eu vou. Qualquer um aqui vai. A gente sabe que essa terra é da senhora. Olhei para ele. Para os outros que tinham parado de trabalhar e estavam olhando de longe. Para Ivone, para Tonho, para Dona Cleusa que tinha aparecido na curva, preocupada. Obrigada, eu disse. Mas por dentro, eu sabia. Testemunha não ia bastar. Eu precisava de mais. Precisava da verdade toda. E Santana ainda não tinha me contado tudo. Continue 00. To 5 orchestrated narrative escalation through evidence discovery and character confrontation agora. Teresa está em um ponto crítico. Juventino voltou e ameaçou ir para a justiça. Ela precisa encontrar mais evidências nas paredes para se defender. Este é um bom momento para revelar mais da história de Santana e talvez encontrar algo crucial que prove definitivamente que a terra é dela. Vou trabalhar. Teresa voltando às paredes com mais urgência, descobrindo mais cartas, documentos de Santana que revelam a verdade sobre a família e a disputa pela terra, talvez encontrando provas de que Juventino ou a família dele tentaram tirar a terra de Santana antes, mostrando o desenvolvimento dos meninos e da comunidade, preparando o terreno para o confronto final no cartório. Preciso manter o ritmo, a emoção e a voz autêntica de Teresa em primeira pessoa. Mostrar mais concluído o capítulo 7. Naquela noite eu não dormi. Fiquei na sala olhando para a parede como se ela fosse inimiga. Como se tivesse guardado o segredo tempo demais. Santana, eu preciso de ajuda. Preciso saber o que você não contou ainda. Peguei a faca e comecei a rasgar o reboco com força. Não era mais cuidado, era desespero. Pedaços grandes caíam, poeira subia, tijolo aparecia, buraco após buraco. Enfiei a mão em todos, puxei tudo que tinha, cartas, bilhetes, papel velho, pano rasgado. Espalhei tudo na mesa e comecei a ler, rápido, procurando alguma coisa, qualquer coisa. 23 de abril de 1957. O cunhado veio de novo, trouxe papel, disse que era para eu assinar, que era só uma formalidade, que não ia mudar nada. Eu não assinei, pedi para Dona Cleusa ler para mim. Ela sabe ler melhor que eu. Era transferência de terra. Se eu assinasse, a terra passava para o nome do irmão do meu marido. Eles tentaram me enganar. Respirei fundo. Tentaram enganar ela também. Continuei. 10 de maio de 1957. Fui no cartório da cidade. Sozinha. Levei o documento que meu marido deixou. Pedi para o escrivão explicar. Ele disse que a terra está no meu nome e no nome dos meus filhos. Ninguém pode tirar.
nem família, nem ninguém. Mas ele também disse que eu precisava atualizar o registro, colocar certidão de óbito do meu marido. Senão, um dia, alguém podia questionar. Eu atualizei. Paguei com o dinheiro que juntei vendendo galinha. Agora, ninguém tira de mim. Parei de ler. Ela atualizou. Isso significava que o documento que eu tinha era legítimo, atualizado, registrado, mas eu precisava provar. Precisava do registro do cartório. Como? Voltei a procurar. Rasguei mais parede, abri mais buracos e achei. No fundo de um espaço vazio perto do chão, embrulhado em plástico velho amarrado com arame, tinha um envelope grosso. Puxei com cuidado. Abri. Dentro tinha papéis oficiais, com carimbo, com assinatura, com data, certidão de óbito do marido dela, registro de atualização da propriedade, comprovante de pagamento e anexado com clipe enferrujado, uma carta do escrivão. Dona Santana, conforme solicitado, segue cópia autenticada do registro de propriedade atualizado em seu nome. Guarde com cuidado. Este documento comprova que a senhora é a única proprietária legítima da terra descrita na matrícula 187 e matrícula 342. Atenciosamente, Sebastião Ferreira, escrivão do segundo cartório. Minha mão tremeu. Isso era prova. Prova real. Oficial. Carimbada. Eu tinha o que Juventino não tinha. Juntei tudo com cuidado, coloquei de volta no envelope e guardei debaixo do colchão junto com o outro documento. Mas antes de deitar, voltei para a mesa. Ainda tinha mais cartas. E uma delas chamou minha atenção. Era diferente, mais nova, menos amarelada. Abri. 20 de novembro de 1970. Hoje eu soube que vou morrer. O médico da cidade disse que é o coração. Cansado. Velho. Igual eu. Não tenho medo. Vivi. Criei meus filhos. Segurei minha terra. Mas uma coisa me preocupa. Se eu morrer, a família do meu marido vai tentar de novo. Eles nunca desistiram. Juventino, o sobrinho, já falou para a vizinha que quando eu morrer, ele vai pegar tudo. Por isso eu escrevo isso. Para quem vier depois de mim. Para quem a terra passar. Essa terra não é só pedaço de chão. É luta. É resistência, é dignidade, não deixa ninguém tirar, nem família, nem dinheiro, nem medo, porque terra de mulher viúva é terra molhada com lágrima, e lágrima não seca fácil. Se você está lendo isso, é porque você é herdeira, e se você é herdeira, você é forte, então luta, luta como eu lutei, e não desiste, nunca desiste. Santana Maria dos Santos. Fechei a carta devagar. As palavras dela ecoavam dentro de mim como sino. Luta como eu lutei. Nunca desiste. Respirei fundo e olhei em volta. Para a casa velha, para o teto rachado, para os meninos dormindo no quarto. Santana tinha deixado mais que terra. Ela tinha deixado coragem. Na manhã seguinte, saí cedo. Deixei Pedro e Aninha com Dona Cleusa e peguei o caminho para a cidade. Foram quase 3 horas andando. Não tinha dinheiro para ônibus, mas eu tinha perna e tinha motivo. Quando cheguei no cartório, estava suada, suja de poeira, com os pés doendo, mas entrei de cabeça erguida. O escrivão era um homem velho, de óculos grossos, cabelo branco. Ele me olhou por cima da mesa com cara de quem não tinha paciência. Pois não? Eu vim verificar um registro de terra. Ele suspirou. Matrícula? Peguei o papel que Santana tinha guardado e mostrei. Matrícula 187 e matrícula 342. Ele pegou o papel, olhou e foi até um arquivo velho no fundo da sala. Demorou uns 10 minutos. Voltou com uma pasta empoeirada. Abriu. Leu. Passou o dedo nas linhas. Tá aqui. Propriedade registrada em nome de Santana Maria dos Santos. Atualizada em 1957, com certidão de óbito do cônjuge. Herdeiros legítimos listados. Ele parou e olhou para mim. A senhora é? Teresa Alves dos Santos. Herdeira legítima. Tá na lista. Ele verificou. Tá mesmo. Alguém mais pode questionar isso? Pode.
mas precisaria provar parentesco mais próximo que o da senhora e precisaria de documento. Só vontade não basta. E se alguém tentar entrar na justiça dizendo que tem direito? Ele tirou os óculos e limpou com a camisa. Olha, moça, eu trabalho aqui faz 40 anos. Já vi muita briga de terra. E posso te dizer uma coisa: quem tem papel, ganha. Quem não tem, chora. Eu tenho papel. Então a senhora ganha. Meu peito encheu de ar. Posso tirar uma cópia autenticada? Pode. Custa R$5. Meu coração apertou. Eu não tinha R$5. Eu não tenho agora, mas posso trazer depois? Ele me olhou. Avaliou minha roupa velha, meu rosto cansado, meus pés sujos de terra. A senhora é a viúva que foi morar na casa da Santana, né? Sou. Ele ficou quieto por uns segundos. Minha mãe conhecia ela. Dizia que era mulher de fibra. Era. Ele acenou. Tá bom. Eu tiro a cópia. A senhora paga quando puder. Mas não esquece, viu? Aqui não é banco. Sorri pela primeira vez em dias. Não esqueço. Obrigada. Ele fez a cópia, carimbou, assinou e me entregou. Guarda isso com a vida. E se alguém vier te encher a paciência, manda vir aqui falar comigo. Saí do cartório com o papel na mão, apertado contra o peito, como se fosse criança recém-nascida. Eu tinha prova, eu tinha direito, eu tinha futuro. Quando voltei para casa, já era fim de tarde. Pedro e Aninha vieram correndo me abraçar. Mãe, a senhora demorou. Demorei, mas valeu a pena. Dona Cleusa estava na varanda esperando. E aí? Mostrei o papel. Consegui. Ela sorriu. Sorriso largo, orgulhoso. Sabia que conseguia. Entrei na casa, guardei a cópia junto com os outros documentos e sentei na mesa. Peguei a última carta de Santana de novo. Luta como eu lutei. Passei a mão devagar nas palavras. Eu tô lutando, Santana. Falei em voz alta, sozinha na sala vazia. Eu tô lutando do jeito que você ensinou. E naquele momento senti. Ela estava ali, não no corpo, não na carne, mas na força, na vontade, na teimosia. Santana não tinha morrido sozinha. Ela tinha deixado raiz, e eu era essa raiz, florescendo de novo. 2 semanas depois, Juventino voltou. Mas dessa vez não veio de caminhonete. Veio de carro emprestado do advogado, com papel na mão, com cara de quem tinha ganhado. Eu estava no quintal estendendo roupa. Vi ele chegar e não corri, não me escondi. Só esperei. Ele desceu do carro e veio até mim. Dona Teresa, vim trazer uma notificação. Peguei o papel da mão dele sem medo. Li. Era intimação. Para comparecer no fórum da cidade, audiência de contestação de propriedade. Juventino tinha entrado na justiça, como tinha prometido. Ele cruzou os braços, esperando eu surtar, esperando eu chorar, esperando eu me ajoelhar e implorar acordo. Mas eu não fiz nada disso. Dobrei o papel devagar e olhei nos olhos dele. Tá bem, eu vou. Ele piscou surpreso. A senhora entendeu? É audiência com juiz, advogado. A senhora vai ter que provar que tem direito. Eu sei e eu vou provar. Com o quê? Com papel velho escondido na parede? Com registro de cartório, atualizado, autenticado, no meu nome. A cara dele mudou. A senhora está mentindo. Não tô. Pode ir no cartório verificar. Matrícula 187 e 342. Tá tudo lá. Tudo legal, tudo no meu nome. Ele ficou calado. Pela primeira vez, vi dúvida nos olhos dele. Eu tentei fazer isso pelo bem, Dona Teresa. Tentei comprar, tentei negociar. Você tentou roubar. Não era roubo, era direito de família. Direito de família é respeitar o que a Santana deixou. E ela não deixou nada para você. Juventino apertou o maxilar. Nos vemos no fórum. Nos vemos. Ele virou as costas e foi embora. Quando o carro sumiu na curva, Zé da Curva apareceu do lado da casa. Dona Teresa, a senhora tem certeza disso? Tenho. E se o juiz não acreditar? Vai acreditar. Porque eu tenho a verdade.
Ivone veio também, trazendo os filhos dela. A gente vai junto, Dona Teresa. Testemunha, apoio, o que precisar. Tonho acenou de longe. Eu também vou. Dona Cleusa chegou por último, puxando uma cadeira velha. E eu vou sentar na primeira fila. Quero ver a cara desse juventino quando o juiz der razão para você. Olhei para todos eles, minha comunidade, minha família, minha força. Obrigada, eu disse com a voz embargada. A gente que agradece, Zé respondeu. A senhora deu terra para quem não tinha. Agora a gente dá apoio para quem precisa. Naquela noite, depois que todo mundo foi embora e os meninos dormiram, eu fiquei sentada na porta, olhando para o céu estrelado. Pensei em Santana. Pensei em tudo que ela passou. E pensei em mim, viúva, sozinha, lutando, mas não desistindo. Nunca desistindo. Porque mulher que planta com lágrima, colhe com dignidade. E eu ia colher, na justiça, na terra, na vida. Eu ia colher. Continue 00.57 Architected Final Chapter with Emotional Resolution and Narrative Closure. Estamos no capítulo 7, chegando perto do fim. O usuário pediu 8 capítulos no total. Então falta apenas o capítulo 8, o último. O capítulo 7 terminou com Teresa preparada para a audiência, com a comunidade apoiando ela e com os documentos em ordem. Agora preciso fazer o capítulo final, que deve mostrar a audiência no fórum, o confronto final com Juventino, a vitória de Teresa, baseada nos documentos de Santana, o desfecho emocional, mostrando que Teresa não só venceu legalmente, mas também emocionalmente, conectar tudo de volta às cartas de Santana, mostrar a vida dela e das crianças se estabelecendo de verdade, fechar o ciclo da história de maneira satisfatória, mas realista. O tom deve ser de vitória merecida, mas sem idealização excessiva. Teresa vence, mas a vida continua sendo luta. Uma luta com dignidade e terra própria. Preciso trabalhar bem esse capítulo final, com profundidade emocional, mantendo a voz de Teresa em primeira pessoa e trazendo um fechamento que honre tanto a história de Santana quanto a de Teresa. Mostrar mais concluído. Capítulo 8. O dia da audiência chegou numa quinta-feira de agosto. Céu limpo, sol forte. Vento quente que levantava poeira na estrada. Acordei antes de amanhecer. Não tinha dormido direito, mas não era de medo, era de preparação. Me vesti com a roupa menos remendada que eu tinha. Amarrei o cabelo num coque firme. Peguei o envelope com os documentos, todos, e guardei numa sacola velha. Pedro estava acordado também, sentado na porta do quarto, me olhando. Mãe, a senhora vai ganhar? Ajoelhei na frente dele e segurei seu rosto com as 2 mãos. Vou fazer tudo o que eu puder para isso. E se não ganhar? Aí a gente continua tentando, mas não desiste. Ele acenou, sério. Eu vou junto. Não precisa, filho. Eu vou. Não adiantava discutir. Pedro tinha o mesmo toco de árvore que eu. Quando decidia, decidia. Aninha acordou também e insistiu em ir. Não queria ficar sozinha, mesmo com Dona Cleusa se oferecendo para cuidar dela. Eu quero ver a mãe ganhar, ela disse, com aquela certeza de criança. A gente saiu cedo. Zé da Curva tinha conseguido uma carona na caminhonete de um conhecido. Ivone, Tonho, Dona Cleusa e mais uns 3 vizinhos que tinham plantado na terra também foram. Todo mundo calado, sério, mas presente. O fórum era um prédio velho no centro da cidade, paredes sujas, teto com infiltração, ventilador de teto que chiava sem parar. Quando entramos, Juventino já estava lá, de terno, gravata, cabelo penteado, com um advogado do lado, homem gordo, de pasta de couro, óculos de aro grosso. Juventino me viu e acenou com a cabeça. Não era cumprimento, era aviso. Você vai perder. Eu não acenei de volta. Só segui até o banco de madeira onde a gente ia sentar. Pedro e Aninha ficaram grudados em mim.
Zé, Ivone e os outros sentaram atrás. Dona Cleusa, como prometido, sentou na primeira fila, de braços cruzados, olhando para Juventino como se ele fosse praga. O juiz entrou. Homem velho, de barba branca, cara cansada, bateu o martelo e pediu silêncio. Processo número 428 de 1975. Contestação de propriedade. Autor: Juventino Alves de Souza. Rei Teresa Alves dos Santos. Meu coração bateu forte. O advogado de Juventino levantou e começou a falar. Disse que Juventino era sobrinho direto de Santana Maria dos Santos, que tinha direito legítimo sobre a terra por laço de sangue, que eu era herdeira distante, quase sem vínculo familiar real, que a terra tinha sido registrada de forma irregular, que Santana era analfabeta e podia ter sido enganada na época. Ele falou por quase 20 minutos. Quando terminou, o juiz olhou para mim. A senhora tem advogado? Não, senhor. Vai se defender sozinha? Vou. Ele acenou. Pode falar. Levantei devagar. Minhas pernas tremiam. Minha boca estava seca. Mas minha voz saiu firme. Senhor juiz, eu não sou advogada. Não sei falar bonito, mas sei falar verdade. Respirei fundo. Santana Maria dos Santos não foi enganada. Ela era analfabeta, é verdade, mas era esperta. Ela sabia exatamente o que estava fazendo quando registrou a terra no nome dela e dos herdeiros legítimos. Peguei o envelope e tirei os documentos. Aqui está o registro original, com o nome dela, com a assinatura do marido dela, José, antes de ele morrer. E aqui, levantei outro papel, está a atualização que ela fez em 1957 no cartório dessa mesma cidade, com certidão de óbito e tudo certinho. O escrivão que fez o registro ainda está vivo. Pode ser chamado para confirmar. O juiz pegou os papéis e começou a ler. O advogado de Juventino se mexeu, incomodado. Senhor juiz, esses documentos podem ser falsos. Não são falsos, eu interrompi. Tem carimbo do cartório, tem assinatura, tem data, e se o senhor quiser, pode mandar verificar lá. Matrícula 187 e 352. Tá tudo registrado. O juiz olhou para o advogado. Isso é fácil de checar. Ele chamou o escrevente e pediu para ligar para o cartório. A gente esperou. 5 minutos, 10, 15. Aninha apertava minha mão. Pedro respirava fundo do meu lado. Finalmente o escrevente voltou. Senhor juiz, o cartório confirmou. Os registros existem, estão corretos. E a proprietária atual listada é Teresa Alves dos Santos. O juiz acenou. Juventino ficou vermelho. O advogado dele abriu a boca, mas não saiu som. O juiz bateu o martelo. Considerando que a ré apresentou documentação válida, atualizada e confirmada pelo cartório competente, julgo improcedente a contestação do autor. A propriedade permanece no nome de Teresa Alves dos Santos, conforme registro legal. Meu corpo inteiro relaxou. Ouvi Dona Cleusa soltar um graças a Deus alto. Zé bateu palma. Ivone chorou. Tonho riu. Pedro me abraçou pela cintura. Aninha pulou no meu colo. Eu segurei os dois e respirei. A gente ganhou. A gente ganhou. Quando saímos do fórum, Juventino me esperava na porta. Ele não estava mais de terno. Tinha tirado a gravata. Estava com cara de derrotado. Dona Teresa. Parei na frente dele. Juventino. Ele ficou calado por uns segundos. Depois suspirou. A senhora ganhou. Ganhei. Mas eu quero que saiba, eu não queria fazer maldade. Eu achei que tinha direito. Você não tinha. Eu sei disso agora. Ele coçou a cabeça, desconfortável. A Santana, ela era brava, teimosa, mas era justa. Acho que ela escolheu certo. Olhei para ele sem raiva, só cansaço. Ela não escolheu só eu. Ela escolheu quem ia cuidar da terra, quem ia respeitar o que ela construiu, quem ia continuar. E a senhora vai? Vou. Ele acenou devagar. Então, boa sorte. E foi embora. Voltamos para casa no fim da tarde, todo mundo junto. Zé, Ivone, Tonho, Dona Cleusa, os meninos, as crianças.
Quando chegamos, o sol estava baixo, pintando o céu de laranja e rosa. A casa velha parecia menos feia agora. As paredes ainda eram rachadas. O telhado ainda tinha buraco, mas tinha vida, tinha gente, tinha história. Sentamos todos no quintal. Alguém trouxe rapadura, alguém trouxe café, alguém acendeu fogueira. As crianças brincavam perto do poço. Os adultos conversavam baixo, cansados, mas felizes. Eu fiquei sentada num toco de árvore, olhando para tudo. Dona Cleusa veio e sentou do meu lado. A Santana ia gostar de ver isso aqui, ela disse. Acho que ela está vendo. Acho que sim. Ficamos quietas por um tempo. Depois ela me perguntou: e agora, Teresa, o que você vai fazer? Olhei para a terra, para o canteiro que a gente tinha plantado, para os brotos que tinham crescido, para as pessoas que tinham ajudado. Vou continuar. Continuar o quê? Plantando, dividindo, construindo. Ela sorriu, igualzinha a ela. Aprendi com a melhor. Naquela noite, depois que todo mundo foi embora, eu voltei para dentro da casa. Pedro e Aninha já tinham dormido, exaustos do dia. Eu fui até a parede cheia de buracos, cheia de história, cheia de Santana. Passei a mão devagar nas marcas que eu tinha feito procurando as cartas dela. E senti vontade de escrever também. Peguei um pedaço de papel velho, uma caneta que tinha ganhado do escrivão e comecei. 15 de agosto de 1975. Meu nome é Teresa Alves dos Santos. Sou viúva, tenho 2 filhos, Pedro e Aninha. Cheguei nessa casa faz 3 meses, achando que era fim, mas era começo. Encontrei as cartas de Santana escondidas nas paredes. Li tudo, aprendi tudo. Ela me ensinou que mulher viúva não é mulher acabada, é mulher que começa de novo. Hoje eu ganhei na justiça. Provei que a terra é minha, mas não é só minha. É de quem planta, de quem cuida, de quem respeita. Eu não sei se alguém vai ler isso um dia, mas se ler, quero que saiba. Não desiste. Não importa o peso, não importa o medo, não importa a solidão. Você é mais forte do que imagina. E terra não mente. Se você plantar com fé, ela devolve com fruto. Teresa. Dobrei o papel, coloquei dentro de um buraco novo que abri na parede e cobri com reboco fresco, para quem vier depois, para quem precisar. Os meses que vieram depois foram de trabalho duro, mas era trabalho com sentido. A roça cresceu, a gente colheu, dividiu, vendeu o que sobrou. Com o dinheiro, comprei telha nova para o telhado, vidro para a janela, galinha para botar ovo. Zé da Curva plantou mandioca e fez farinha, vendeu na cidade e dividiu o lucro comigo. Ivone colheu feijão e trocou por porco, criou, matou, fez torresmo e dividiu com todo mundo. Tonho consertou a cerca, plantou milho, colheu e guardou parte da semente para o ano seguinte. A terra virou comunidade. E comunidade virou família. Pedro cresceu, ficou mais falante, começou a ajudar Zé na roça, aprendeu a plantar, a colher, a cuidar. Aninha continuou cantando, ajudava a Dona Cleusa com as galinhas. Ria mais, corria mais, vivia mais. E eu aprendi a respirar de novo. Não era vida fácil. Tinha dia que faltava comida. Tinha dia que cansaço batia forte. Tinha dia que saudade do João apertava o peito. Mas tinha terra, tinha teto, tinha dignidade. E isso bastava. 1 ano depois, no aniversário de morte da Santana, eu fui até o fundo da propriedade, onde Dona Cleusa tinha dito que ela estava enterrada. Achei a cruz de madeira, velha, torta, quase caindo. Ajoelhei na frente. Obrigada, eu disse em voz alta. Obrigada por não desistir. Obrigada por guardar. Obrigada por me ensinar. O vento balançou as folhas das árvores. Eu fiquei ali, quieta, sentindo. E jurei para ela: eu vou cuidar, vou honrar, vou continuar. Sua história não acabou. Ela está viva em mim. E vai estar viva em quem vier depois. Hoje, quando olho para essa casa, eu não vejo abandono. Vejo lar.
Quando olho para a terra, eu não vejo pobreza, vejo futuro. Quando olho para os meus filhos, eu não vejo fardo, vejo razão. Santana plantou com lágrima, eu colhi com suor, e quem vier depois vai colher com alegria, porque é assim que funciona. Terra não esquece quem cuida dela, e mulher que resiste nunca morre sozinha. Ela vira semente, e semente sempre brota, sempre.